pessoal, eu sou a professora Lohane, aqui do Instituto Genoma, dando continuidade, então, à nossa matéria de autocuidado, higiene e profilaxia. Vamos iniciar, então, o nosso módulo 2, unidade 2, falando um pouquinho sobre saneamento básico, né? Vamos começar falando, então, sobre quais regiões do nosso país têm maiores índices de doenças. Na unidade passada, na unidade 1, então, a gente notou que para manter os hábitos de higiene é fundamental o acesso à água, né? O acesso à água potável. Lavar as mãos, escovar os dentes, para a gente tomar um banho. A gente tem que ter acesso à água potável. Sendo assim, as pessoas elas precisam ter o serviço de abastecimento em suas casas. E aqui a gente percebe que o saneamento básico ele é indispensável para cuidar da saúde. Você sabia que as doenças diarreicas, elas estão entre as 10 principais causas de morte em todo o mundo? E o que são essas doenças diarreicas, né? A doença diarreica, então, aguda, a famosa DDA, ela é uma síndrome causada por vários agentes etiológicos, como bactérias, vírus e parasitas, cuja manifestação predominante é o aumento do número de evacuações com fezes aquosas ou de pouca consistência. E elas são contraídas pelo contato com água contaminada e pela falta de esgotamento sanitário, né? A falta de saneamento básico. Então, as regiões mais suscetíveis às doenças relacionadas à higiene são aquelas que ainda carecem de saneamento básico. No Brasil, por exemplo, o norte e o nordeste do país são as regiões que mais sofrem com a falta desses serviços. Ainda em âmbito nacional, 48% da população não contam com coleta de esgoto e 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada. Isso é muito preocupante, tá? Números preocupantes como esses, então, mostram a dificuldade que as pessoas encontram para manter cuidados básicos de higiene. E com isso, vivenciam continuamente a disseminação de várias doenças. E por que isso acontece? Nos locais onde falta saneamento básico, é comum as pessoas viverem em condições precárias. Como o esgoto ele não é coletado adequadamente, muitas vezes ele corre a céu aberto, ou é despejado em fossas simples, né? O que facilita o contato com as pessoas, principalmente crianças. Provoca, então, a contaminação do solo onde se cultiva os alimentos. Em outros casos, o esgoto ele é despejado em rios e córregos, sem antes receber o tratamento adequado. Essas mesmas águas, elas costumam abastecer as residências, sendo utilizadas para consumo, preparo de alimentos, higiene pessoal, de objetos, né? Higienização do ambiente. Assim, essa parcela da população, sem acesso ao saneamento básico, está mais suscetível a doenças de veiculação hídrica, tá? Aquelas disseminadas pela água contaminada. Ao mesmo tempo, eles não conseguem manter uma boa higiene. Por quê? Porque falta recursos, né? Falta os recursos necessários para a manutenção dessa boa higiene. Geralmente, essas regiões, elas apresentam outros problemas sociais, como a carência de empregos e a baixa renda per capita, condições que dificultam ainda mais os cuidados com a saúde. De um modo geral, então, o que a falta de saneamento básico ela pode gerar? Né? O que a falta de saneamento básico ela pode trazer para nós? A falta de saneamento básico ela resulta na disseminação de diversas doenças, provocando surtos e endemias, principalmente em populações que apresentam uma vulnerabilidade social maior. O acesso à água potável ele é fundamental para que seja possível controlar a disseminação de vírus, de bactérias e de protozoários também. Sendo assim, sem esses recursos, não apenas os hábitos de higiene pessoal, eles são comprometidos, mas também a saúde de toda a sociedade. Sem a devida coleta, tratamento de esgoto, né, o abastecimento de água potável para a população,
a tendência é a gente ver cada vez mais casos de problema de saúde provocados pela falta de saneamento. Conforme citamos anteriormente, as doenças diarreicas, elas estão entre as principais causas de morte em todo o mundo. Entre elas, a gente pode citar aí, entre as doenças diarreicas, as principais, né? A infecção por Escherichia coli, a desinteria bacteriana também é um exemplo de doença diarreica, febre tifoide, cólera. Outras patologias, pessoal, também têm origem na escassez de saneamento básico, como a leptospirose, a hepatite A, algumas verminoses, tá? Arboviroses também, como dengue, febre amarela, a zika, a chikungunya. Então, elas também têm origem na escassez de saneamento básico, tá? Na falta de saneamento básico. Lembrando que sem o acesso à água potável, as pessoas elas têm dificuldades para manter a higiene de suas mãos, do seu corpo, alimentos, né? A higienização da sua residência e dos objetos que utilizam ali no dia a dia. Com isso, ainda outros micro-organismos se disseminam. É importante a gente considerar também que ele é um assunto relevante para todos e que não diz respeito somente àqueles que ainda não têm acesso ao saneamento básico. Afinal, quando a gente fala em doenças que atingem uma grande parte da população, isso implica também em impactos para o sistema de saúde público e para a economia, afetando assim todo mundo. Por esse motivo, a expansão do saneamento no Brasil, bem como em outros países que ainda carecem desse serviço básico, né? Ele promove, além da saúde, uma redução de custos. São investimentos que trazem benefícios a longo prazo. Inclusive, tem também a promoção, né, de novos postos de trabalho para quem vai atuar nesses empreendimentos, viabiliza, então, o crescimento e desenvolvimento de novas regiões, fomentando a economia local e, consequentemente, vai gerar também retorno para o país. E como a gente consegue, então, reverter essa situação, né? Essa situação de falta de saneamento básico? As pessoas, pessoal, elas precisam saber o que deve fazer e como fazer para adotar medidas realmente eficazes. Ao mesmo tempo, é fundamental que isso seja praticado todos os dias, até que se torne de fato um hábito. Entretanto, isso é mais fácil para aqueles que têm à sua disposição os recursos necessários para se protegerem, o que não é o caso das populações, né? Em algumas regiões que ainda não contam com saneamento básico e sofrem com problemas como a ausência de esgoto, né? A ausência de coleta de esgoto, perdão, a ausência de abastecimento com água tratada, racionamento de água potável, falta de drenagem das águas da chuva, que causam alagamentos e enchentes, falta de coleta de lixo e entre outros. Situações como essas que eu acabei de citar apenas podem ser solucionadas por meio de projetos para ampliar a oferta de serviços de saneamento básico. Essa é uma ação conjunta entre o poder público e empresas especializadas do setor. Quanto à população, cabe o papel de cobrar essas melhorias dos seus governantes. É verdade que existem muitas regiões onde há fatores que, por hora, dificultam a chegada do serviço de saneamento básico, mas é possível adotar medidas para evitar a contaminação do solo e da água, garantindo assim um ambiente mais saudável para as famílias viverem. Alguns órgãos, algumas instituições e profissionais trabalham com a conscientização dessas populações, incentivando a implementação de técnicas e de práticas que visam a melhor destinação do lixo e do esgoto, bem como fontes alternativas da água potável e segura para o nosso consumo. As fossas sépticas, elas são exemplos do que a gente está falando. Elas são construídas seguindo alguns critérios que minimizam o impacto no solo. Dessa forma, então, evita que o esgoto ele seja despejado diretamente em córregos, tá? Ou em rios e outras fontes de água.
Vale ressaltar também que essa medida ela deve ser empregada exclusivamente em caso de ausência de sistema público de esgotamento sanitário, tá? Então, a fossa séptica ela deve ser instalada apenas quando não há esgotamento sanitário ali naquela região, naquela cidade. A compostagem ela é mais uma alternativa nesse caso, para a destinação do lixo. A utilização de filtros também, a fervura da água, elas são medidas incentivadas para eliminar impurezas e garantir segurança no consumo. Além disso, as questões de higiene e saneamento básico também podem ser trabalhadas mais intensamente em escolas e por meio de programas de saúde e educação ambiental, tá bom? Organizados por prefeituras e divulgados pelo sistema público. Dessa forma, então, pessoal, é possível fazer a informação chegar até as pessoas que estão em lugares mais afastados, mostrando para elas como cuidarem de si e de seus ambientes também. Dessa forma, então, a gente pode evitar a disseminação das doenças. Por quê? A educação, pessoal, a pessoa saber o porquê ela está fazendo aquilo, por que é importante, né, ter certos tipos de atitude, a educação ela proporciona qualidade de vida. É verdade que o ideal seria levar o saneamento básico para todas as pessoas, junto com projetos de educação e conscientização, garantindo assim a democratização dos cuidados com a saúde. Dessa forma, seria possível minimizar a transmissão de doenças, né, provocadas por micro-organismos que passam de pessoa para pessoa, do ambiente para elas ou pelo contato com água ou alimentos contaminados. Bons hábitos de higiene, em conjunto com o acesso ao saneamento básico, pode salvar vidas. Daí a importância, então, de trabalhar esses dois fatores junto com toda a população. Dessa forma, então, a gente encerra o nosso módulo 2, unidade 2, e até a próxima, no próximo módulo.